Fala, meus negros! Diferente, né? Muito antes dos anti-heróis darem as caras no cinema com a fama que eles têm hoje, eles já estavam na televisão fazendo sucesso e mudando o rumo das séries dramáticas no mundo inteiro. Eu sou Gabriel Bom Tempo, vou listar 3 anti-heróis aqui no Nerdista! Para começar, o anti-herói dos anti-heróis, aquele que teve a importância para o mundo das séries da mesma forma que acho que o Batman de Nolan teve para criar o herói sombrio no mundo dos cinemas. De quem estou falando? Tony Soprano, o personagem central de uma das séries mais premiadas, mais aclamadas pela crítica e com uma trama mais incrível de todos os tempos, que é Soprano. Ah, vá! Ou, como diz o nome aqui no Brasil, Família Soprano. Tony Soprano foi o primeiro dos anti-heróis no mundo das séries e ele inaugurou praticamente essa nova modalidade de séries dramáticas, de séries complexas e de séries que mostram os dois lados de um mesmo personagem, de uma mesma pessoa. Pra você que não assistiu a série, que teve 6 temporadas e 86 episódios, Tony Soprano, ele é o chefe de uma família e ele também, paralelo a essa família, ele é chefe de toda a máfia italiana nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey. No primeiro episódio da série, ele tem um ataque de pânico ao ver patinhos indo embora lá na piscina dele, na casa dele. E isso faz ele se consultar com uma psicóloga, com a doutora Jennifer Melfi, que é interpretada pela atriz Lorraine Bracco. E o decorrer dos seus 86 episódios, Tony Soprano, ele se consultando com a psicóloga, com a psiquiatra, para se tratar e conciliar a sua vida de chefe da máfia e chefe de família. Essa vida que entra em conflito várias vezes durante a série. Então, ele é o primeiro anti-herói, digamos assim, o anti-herói dos anti-heróis, porque ele foi o primeiro personagem realmente complexo da televisão nessa série da HBO. Foi a primeira vez que um personagem ele foi destrinchado diante dos nossos olhos e mostrado as várias vertentes dele, desse cara que é um chefe da máfia, que é um assassino, que lida com dinheiro, lida com uma série de coisas, mas que também é chefe de família, que também tem que cuidar dos filhos. Então várias dessas vertentes, várias dessas camadas foram muito bem mostradas, apresentadas nessa série. Por isso, se você não assistiu a Família Soprano ainda, é uma indicação que eu deixo, porque é um anti-herói muito bacana. Se você curte Poderoso Chefão, você vai ver muitos elementos desse filme dentro dessa série. E você vai se interessar, eu tenho certeza disso. O segundo anti-herói que eu vou sugerir, que eu vou apresentar aqui, é claro, ele que não podia ficar de fora dessa lista, Don Draper. E não tô falando do Don Draper que tem aquelas tiradinhas daquelas páginas do Facebook, Orgulho de Ser Hétero e tudo mais. Não, tô falando do real Don Draper, que aparece nas 7 temporadas de uma das melhores séries de todos os tempos, chamada Mad Men. Mad Men me cativou quando eu tava no começo da faculdade. Eu fiz publicidade e a série é sobre uma agência de publicidade. O Don Draper é um publicitário. Só que a série, ela sai desse foco de publicidade muito rápido, porque você acaba entrando na cabeça desse personagem interpretado pelo Jon Hamm, e você acaba, no decorrer dessas 7 temporadas, tentando pensar, tentando entender como que funciona a cabeça desse tipo publicitário. A série, ela é ambientada nos Estados Unidos da década de 60, então a gente tem ali uma sociedade que ainda é muito machista, que é muito retrógrada e que trabalha pra caramba. Então a gente vê ali as agências de publicidade, os publicitários todos vestidos de terno, todos charmosos, né, todos chiques e tudo mais, bem diferente da realidade que a gente vive atualmente da galera de humanas. Além disso, o pessoal bebe uísque o dia inteiro, fuma o dia inteiro e tira longas sonecas durante o dia. É um trabalho muito mais criativo, digamos assim, e a gente é convidado a entrar nesse universo, não da publicidade, mas da sociedade americana da década de 60. Então ali nós temos várias campanhas, por exemplo, que são interpretadas por artistas famosos, Marilyn Monroe e outros artistas de Hollywood. E também a gente vê uma sociedade, a gente vê uma empresa onde as mulheres são simples secretárias e todo o trabalho de criatividade, de atendimento, de planejamento, de mídia e tudo que gira em torno da publicidade é feita por homens. A gente tem uma quebra de paradigmas aí entre algumas personagens que acontece no decorrer das temporadas, mas o foco aqui é no Don Draper, então vamos falar sobre ele. Dos 3 anti-heróis que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo de hoje, Don Draper, ele é o mais misterioso deles.
Tanto é que durante as 7 temporadas, no final da série, você ainda se pergunta, cara, eu não sei nada sobre esse homem. Don Draper, bem no começo da série de Mad Men, é explicado que, na verdade, ele é uma outra pessoa que tomou a identidade do Don Draper durante uma guerra que eles lutaram juntos. Então esse Don Draper original morreu e o real personagem do Jon Hamm assumiu a identidade desse Don Draper, assumiu a vida desse cara, a função, a profissão e tudo mais. Como que ninguém descobriu isso? Não se sabe, né? Porque publicitário pode ser qualquer um, não é mesmo? É verdade, é uma coisa de louco, né? Don Draper, ele, no decorrer das 7 temporadas, ele vive uma vida de muitas fugas. Então ele é enfurnado na agência Sterling Cooper e ele precisa de fugas, e essas fugas ele encontra ela na bebida, encontra no cigarro, encontra nas mulheres, que a quantidade de mulher que esse cara fica durante essa série é coisa de louco. E o engraçado é que ele não desenvolve nenhuma relação com ninguém. Então ele não tem relação com os sócios dele, ele não tem relação com a esposa dele. Sim, ele é casado, apesar de ficar com várias mulheres. Ele não desenvolve relação com os filhos dele. Ele não é superficial, ele é muito misterioso. Você não consegue entender o que se passa na cabeça desse cara e você não consegue prever a próxima ação dele. Por isso que ele é um anti-herói, porque ele, apesar de a gente torcer por ele durante as 7 temporadas, a gente sabe que ele é um cara muito errado. Se você não conhece Mad Men, assista alguns episódios aí e tudo mais. A série como um todo é muito boa, assista tudo. Mas se você não tá muito afim, assista alguns episódios para você entender o que é a cabeça do Don Draper. E para fechar com chave de ouro, o anti-herói, o protagonista daquela que é a maior série de todos os tempos. Quem é ele? Não sei. Walter White, também conhecido como Heisenberg. Quem é Walter White ou Heisenberg? Se você estava em coma, ou se você estava em Marte, no espaço, em algum lugar que você não sabe o que é a série Breaking Bad, eu vou te explicar rapidamente. Walter White, ele era um professor de química numa cidade chamada Albuquerque, que é no sul dos Estados Unidos, e ele se vê com câncer. E ele começa a olhar para a vida dele e fala assim, cara, eu não vou deixar nada, eu vou morrer, e não vou deixar nada para minha família, não vou deixar nenhum dólar, não vou deixar nenhum patrimônio, nada, nada, nada. Eu preciso ganhar dinheiro para dar uma condição melhor para minha família quando eu partir dessa para melhor. E qual que é a ideia dele? Uma ideia que todo mundo teria, né? Traficar drogas. É a melhor maneira de ganhar dinheiro rápido. E aí a série Breaking Bad, ao longo das suas 5 temporadas, mostra como que é a ascensão desse personagem, a transformação de Walter White pro Heisenberg, daquele cara que era um simples professor de química ali nos seus 50, 55 anos, para um cara que vai se tornar um dos maiores traficantes dos Estados Unidos, um cara que vai se envolver em morte, se envolver em disputa com polícia, disputa política, alto escalão e tudo mais. É uma série muito interessante. Breaking Bad, pra quem não assistiu ainda, é assim, se você não assiste série até você assistir Breaking Bad. Não tem jeito, que é a série mais fantástica do mundo, e a evolução desse personagem, desse Walter White, que ele é aquele cara que é o herói, assim, o herói puro, que é aquele cara sem maldade, aquele cara que é um nada, que é um bosta, por um dos caras mais poderosos de toda a televisão, de toda a história da televisão. Apesar de ser muito errado o que ele faz, crianças não trafiquem drogas. Isso é muito errado. Se você quer saber um pouco mais sobre a série Breaking Bad, eu gravei um vídeo falando 5 coisas que eu aprendi assistindo a série. Vale a pena assistir. Se você é de Goiânia e quer conferir um dos melhores acervos de mangás e de quadrinhos do planeta, vem aqui da Mandrake Comic Shop, no Pátio do Lago, Setor Bueno. E se você não é de Goiânia, mas ainda assim também quer conferir esse catálogo incrível, é só acessar o site que está aparecendo aqui no cantinho da tela. A gente se vê semana que vem, ou não. Até mais, tchau, tchau! Que sabe tudo de usurpadora. Tan, 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 tan.